primeiro lugar, meu boa noite, meu agradecimento, professor Oscar Vilhena, da FGV, pela disposição em participar da nossa roda. Raquel Landim, boa noite, aqui à minha direita, e o Caio, meu boa noite, aqui à esquerda. Nós vamos, em primeiro lugar, apresentar para vocês o problema. Nós temos a questão do STF. Bolsonaro deixou as falas, digamos, aquelas mais duras que ele repetiu ao longo da carreira dele contra o STF, adotou um tom mais amigável. Ele diz que deixaria de lado a proposta de aumentar as vagas no STF, mas vamos conferir. Bolsonaro começa a semana buscando se afastar de declarações polêmicas contra o STF. Falou em pacificação no domingo à noite. O Congresso está pacificado, essa grande maioria nossa lá permite darmos agilidade em propostas, eficácia naquilo que nós queremos aprovar, e o Judiciário vai fazer o seu papel, obviamente, mais irmanado conosco. Chega de problema, de conflito, tá? De mostrar que um é mais importante do que o outro, porque os atritos que acontecem em Brasília, a conta fica alta para a população. O presidente se referia à proposta que dizia ter recebido de aliados para ampliar de 11 para 15 o número de ministros do STF. Até agora, Bolsonaro indicou 2 ministros, André Mendonça e Nunes Marques. O próximo presidente eleito terá direito a pelo menos mais 2 indicações, com a aposentadoria compulsória de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Segundo Bolsonaro, nenhuma proposta de aumentar o número de cadeiras no STF está em estudo e qualquer medida assim precisaria ser discutida também com o próprio Supremo. Tem muitas propostas que chegam, não é de agora não, de há muito tempo. Eu não estou com o Supremo, não é diferente. Não tem nada da nossa parte concretizado, nem sequer mandei estudar. Isso, depois das eleições, a gente vê. As declarações com tom mais conciliatório contrastam com a escalada de críticas de Bolsonaro contra ministros do Supremo, especialmente em relação a Alexandre de Moraes. Na sexta-feira passada, o presidente chamou de crime o que o ministro faz, se referindo à quebra de sigilo do ajudante de ordens do Palácio do Planalto. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. Agora à noite, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, disse em uma nota que alterar número de ministros do STF é ideia de períodos de exceção. Oscar Vilhena, eu estava fazendo um trocadilho na abertura dessa edição aqui da nossa roda. Ou a gente está vendo papo de palanque, como é que vai mexer no STF, como é que vai alterar o STF. Não é só o Bolsonaro que está falando disso, o vice-presidente dele, agora senador também. Ou é sério demais? É papo de palanque ou é para valer? Olha, pela intensidade com que o Supremo Tribunal Federal tem sido alvejado pelo bolsonarismo, pelo presidente, pelos seus assessores, nós lembramos daquela reunião ministerial onde isso foi vocalizado de maneira muito contundente, o pedido de impeachment de ministro Supremo, eu diria que não é só papo de palanque. Ou seja, se houver oportunidade para, em alguma medida, castrar o Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida de que o presidente Bolsonaro irá agir desta forma, né? E é importante a gente notar que essa é uma estratégia antiga de regimes autocráticos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Quer dizer, Hugo Chávez, em 2004, ele fez exatamente isso que propõe o vice-presidente Mourão. Ele aumentou de 20 para 32 o número de ministros. Por quê? Para ter uma maioria que, em alguma medida, cooneste tudo aquilo que ele faz. Orbán, em 2011, fez a mesma coisa, aumentou o número de juízes na Hungria. Vargas fez a mesma coisa no Brasil em 30, aumentou de 11 para 15. O regime militar, em 65, fez a mesma coisa, aumentou de 11 para 16. Então, essa é uma estratégia muito conhecida e que tem por finalidade capturar o Supremo Tribunal Federal. Caio, em que medida está na cabeça isso para valer? Ou Bolsonaro, volte e meia, ele nos surpreende com o ímpeto com o qual ele tenta pregar os seus convertidos.
E os ataques ao STF têm sido, digamos, uma arma constante no arsenal dele. Ele vê que ali ele encontra algum tipo de, digamos, de ressonância, que vai, inclusive, até pouco não, eu diria vai até bastante além da bolha dele. É para valer? William, se ele pudesse, eu acho que ele faria. Mas eu não vejo que ele teria, mesmo com esse Congresso novo, condições políticas para fazê-lo. Esse é um dado, esse é um ponto. Ou seja, o Congresso não embarca nessa. Não acredito, né? Não sei se eu torço por isso também, mas... Você está falando do novo Congresso? O novo Congresso. Não vejo uma maioria no Congresso, acho que essa não é a agenda do país e sim, o Centrão, o mesmo Centrão do orçamento secreto, não acho que embarca por várias questões, mas por uma questão, a gente critica bastante o centro, o Centrão, por aí vai, mas Centrão significa estabilidade, acima de tudo. Então, e tem um outro fator correlato a esse, o Supremo investiga o Congresso inteiro. Né? O Congresso espezinhar o Supremo com uma mudança dessa monta, sendo que tem mais de 300 parlamentares investigados pelo Supremo, acho muito complicado. Agora, por outro lado, por que isso volta agora? A gente tem visto nessa campanha, principalmente nessa reta final ali do primeiro turno, uma tentativa de um Bolsonaro mais moderado, coisa que ele não é, né? Ele não é. Ele vestiu esse figurino moderado, mas ele tem que, às vezes, acenar as bases, conforme vocês falaram. Então, que você colocou... Aí uma boa dúvida que você levantou agora. Eu passo para você inicialmente, Raquel, a gente volta nisso, a você também, Oscar. Quando a gente compara declarações do Bolsonaro sobre como é que ele supõe que será a relação dele com o STF uma vez reeleito, vamos supor, por hipótese, ele obtém a reeleição e ele vem examinando essa questão ao longo dos anos, como o Oscar Vilhena disse. Ou, se ele pudesse, ele faria o que ele tem dito ali, que é alguma forma de controle sobre o judiciário. A dúvida é o PT que na campanha eleitoral conseguiu pregar nele essa, digamos, essa extraordinariamente negativa imagem de alguém que, ser reeleito, vai alterar o equilíbrio entre os poderes em benefício próprio? Ou é o Bolsonaro que andou dando umas escorregadas? Não, William, isso aí ele fez com ele mesmo, né? Acho que desde o começo do mandato. É o próprio Bolsonaro que bate e rebate nessa tecla por vários motivos. Acho que seja para incendiar a base dele, seja porque realmente é um projeto, um plano, como o professor disse, típico de regimes autoritários, seja até por um desvio de foco. Hoje, por exemplo, conversava com aliados do presidente Jair Bolsonaro, eles estavam incomodados com essa fala. Mas, por outro lado, também tinha uma visão ali dentro da campanha que desviava o foco de assuntos reais como corte de dinheiro para a educação, esse sim que bate no eleitor de baixa renda e aí pode impactar as chances eleitorais. O que existe ali, eu acho que tem uma conta ali do Bolsonaro de que o eleitor dele, ou o eleitor que está votando pelo antipetismo, ele não está se importando muito com esse discurso neste momento. Ele está dando um desconto para esse discurso. O Bolsonaro é esse mesmo, ele não vai fazer isso, ele só fala da boca para fora. E enquanto ele conta com essa complacência, por outro lado, ele consegue já ir fazendo uma pressão no Supremo Tribunal Federal, porque mesmo que ele não vá à frente, só dele ter mais 2 indicados, caso reeleito, e um Senado muito mais favorável, na visão dos próprios aliados dele, eles usam a palavra reequilibra um pouco as forças, que na visão deles estaria desequilibrada, pendendo para o STF. Viés pedagógico, né? Acho que tem isso passa também, isso deve ser colocado, né? Na cabeça deles. O Bolsonaro mandando um recado de que, olha, não façam o que vocês fizeram no primeiro mandato comigo. Eu estou muito mais forte do que estou vocês fortalecido, imaginam. O Congresso está do meu lado e, de fato, se você analisar todas as propostas nos últimos 10 anos, 15 anos, eu estava vendo antes de entrar aqui, tem uma proposta da Luísa Erundina, de impondo limites ao Supremo, tem propostas de partidos de esquerda também. Você aproveita uma queixa generalizada no universo político sobre o ativismo judicial para incorporar essa agenda, sendo que a diferença é que nunca teve um presidente da República que liderasse essa agenda. Esse é o ponto novo aqui na discussão, eu acho. Nós temos um resultado eleitoral, Oscar Vilhena, do último dia 2 de outubro, que mostra uma correlação muito clara de forças dentro do novo Congresso.
O Caio, por exemplo, na avaliação dele como repórter político, é de que o Congresso não embarcaria, não digamos, a palavra é minha, numa aventura desse tipo, de tentar controlar o judiciário ou de aguar o judiciário como outros regimes que você citou fizeram para poder assegurar o mando praticamente solitário das questões de um país. A Raquel coloca uma outra questão, Oscar. Ela disse, bom, talvez o Bolsonaro já tenha conseguido um pouco do que ele gostaria, que era dar uma assustada no Supremo. Agora a pergunta a você, Oscar, em que medida você acha que esse Congresso seguiria uma trilha desse tipo? Eu começo, então, pela questão do Caio. Eu normalmente concordo com o Caio, né? Eu acho que há incentivo, sim, Caio, para que o Congresso eventualmente embarque nisso. Você imagina que um Congresso dominado pelo Centrão, né, se o presidente abrir mais 4 vagas no Supremo, bem negociado, o Centrão é quem vai nomear 2 ou 3. Né? As próprias nomeações que foram feitas durante esses 4 primeiros anos do governo Bolsonaro indicam isso. Indicou-se um ministro muito alinhado com Bolsonaro, com a questão religiosa, evangélica, que era a promessa dele, mas o outro ministro absolutamente não é alguém que vem das hostes bolsonaristas, mas alguém que vem da simpatia do Centrão. Então, é a ampliação de poder. Como você bem lembrou, há muitos parlamentares do Centrão, especialmente, envolvidos em falcatruas e que, portanto, estão sob o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que adorariam ter mais poder do Supremo. Então, eu concordo com você que o Supremo não quer balançar muito o barco, mas está aí um lugar onde ele pode ter um interesse direto em nomear ministros que sejam simpáticos aos parlamentares. Em relação ao que disse a Raquel, eu acho que ela está muito acertada. Até nós temos um exemplo clássico disso, que é 1937, quando Roosevelt, depois de muito tempo que ele passava medidas legislativas para tentar criar o welfare state americano, e a Suprema Corte derrubava tudo. Ele ameaçou. Se vocês não mudarem de posição, eu vou nomear um ministro para cada um de vocês que tenha mais de 70 anos. Isso ampliaria, era uma corte muito velha, ampliaria enormemente o número de juízes na corte americana. E aí, um deles mudou de posição e o outro depois seguiu. A corte, então, se salvou. Mas se salvou como? Se salvou se submetendo à vontade do presidente. Né? Em inglês tem até uma musiquinha sobre isso. The switching time that saved 9. Ou seja, a mudança a tempo que salvou os 9 ministros. Então é isso, eu acho que o presidente tem demonstrado que ele quer cooptar a corte, assim como ele capturou a Procuradoria-Geral da República, e isso, sem dúvida nenhuma, pode gerar uma enorme insegurança jurídica, uma degradação do ambiente jurídico brasileiro. E a campanha do Lula, quer fazer o quê com o STF? Não, eu penso que, inclusive, já é uma questão que tinha muito mais no primeiro turno do que no segundo turno, um debate intenso sobre as indicações para o Supremo Tribunal Federal, né, de integrantes do meio jurídico, desse universo jurídico aqui da cidade de São Paulo. Você tem um debate. Eu penso que esse é um ponto, tal qual critica-se muito a campanha do Lula pela questão econômica, a falta de detalhamento da âncora fiscal, mas o que o PT fará com o sistema judicial brasileiro, depois do seu líder máximo ter ficado 580 dias preso, nas condições em que ficou, é algo muito ainda pouco debatido internamente. A gente não sabe qual que é a reforma do judiciário, qual que é a proposta do Partido dos Trabalhadores, depois de tudo que ele vivenciou na Lava Jato, para o Supremo e para, principalmente, o sistema judicial. O que se fala ali nos bastidores é uma revisão de algumas normas, uma revisão dos conselhos, do Conselho Nacional da Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, uma facilidade maior de punição de ativismo, vamos dizer, ativismo do Ministério Público, ativismo de juízes. Eu não diria nem que chegasse a um ponto de revanchismo, mas você tem esse debate colocado, e principalmente colocar advogados, penalistas, criminalistas no Supremo Tribunal Federal, justamente para balancear
com juízes de carreira e com ex-integrantes do Ministério Público. Ninguém gosta do STF, Raquel. Políticos, não. Não gostam, William, não gostam. Eu acho que vem de ambos os lados. E eu acho que não só do STF, né? Eu tô com o Caio. Eu acho que é muito preocupante todo o resto do sistema. Porque eu não consigo enxergar, nem no governo Lula, nem no governo Bolsonaro, uma PGR mais independente, um Ministério Público trabalhando com mais autonomia. O Lula gosta muito de citar isso, né? De que no governo dele se investigou muito e se atuou muito. E é verdade. Agora, Bolsonaro foi, de alguma forma, de várias formas, na verdade, por vários artifícios, sufocando essas investigações. A gente viu o que aconteceu com a Lava Jato. Agora, você consegue imaginar o Lula, que passou o que passou, na mão desse sistema, né, que é como eles gostam de dizer, permitindo que tudo isso volte? É muito difícil. Deixa eu amarrar essa primeira parte da nossa edição hoje, Oscar. Nós olhamos para o Bolsonaro, olhamos para o Lula. Vamos olhar para o STF, Oscar? A gente sabe que é uma corte que, ao longo desses últimos anos, perdeu a característica de um colegiado. Ela, em boa medida, se transformou, não diria em 11 Supremos, mas em grupos que a gente, às vezes, até tem grande dificuldade de identificar de que maneira que vão atuar em conjunto ou não, dependendo da questão. E pode-se dizer que o Supremo viveu muito tempo de algumas figuras de liderança que parece que foram embora. Como que o Supremo, você antecipa, se comportará diante dessa realidade política? Olha, William, o Supremo, você acerta quando diz que o Supremo tem fases, né? E essas fases são comuns em vários cortes constitucionais ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a gente até nomeia a fase Warren, a fase do nome do presidente, para descrever o comportamento dessa corte, né? Eu acho que é muito importante para quem nos vê e nos ouve a seguinte questão. A Constituição de 1988 ela é muito grande, ela é muito ampla, ela trouxe muitos temas para dentro da Constituição. Então, a batalha política no Brasil se dá no ringue da Constituição. Você quer mudar uma regrinha tributária irrelevante? É uma questão constitucional. Você quer mudar uma questão processual? Está dentro da Constituição. E se o Supremo tem a função de guardar a Constituição, se ele é o zelador da Constituição, ele tem que zelar por um prédio muito grande, né? Então, eu diria que o protagonismo do Supremo não é decorrente de uma invasão do Supremo da área da política. É uma decorrência da política ter dado ao Supremo uma função muito grande de controlar a própria política. Quem autorizou que o Supremo julgue todos os membros do Parlamento brasileiro? Foi o Parlamento brasileiro. Quem autorizou que o Supremo dê palpite sobre todos os direitos fundamentais? Foi o próprio Parlamento quando fez a Constituição. Então, é importante a gente dizer o seguinte: existe uma coisa, o Supremo é muito grande, ele é muito protagonista, ele participa de tudo. Sim. Isso é ruim? É uma questão de opinião. Agora, ele não faz isso usurpando funções, ele faz isso porque essas funções lhe foram atribuídas por uma Constituição muito grande que deu muitos poderes ao Supremo. O Supremo teve fase, no governo Fernando Henrique ele foi bastante discreto, bastante deferente, ou seja, tudo aquilo que foi feito, as reformas na área econômica, o Supremo basicamente disse que estava tudo correto. Durante o governo Lula também, as reformas sociais que foram feitas, com mudanças constitucionais, as políticas, por exemplo, de ação afirmativa, não foi o Supremo que inventou, né? Quem fez foi o legislador. O Supremo sim deu alguns passos, por exemplo, a união de pessoas do mesmo sexo. Isso sim foi uma construção do Supremo. Mas eu sempre penso o seguinte: imagina que a lei autorizasse só católicos a se casarem. E aí o Supremo dissesse: olha, mas os evangélicos também têm direito, eles também têm a possibilidade de unir-se. E aí fala: então vou estender o direito dos católicos aos evangélicos. Estaríamos reclamando? Não. Né? Então é isso. Nos Estados Unidos não se permitia que brancos e negros estudassem na mesma escola. A Suprema Corte falou: não pode isso. Então, ela usurpou?
ou ela corrigiu alguma coisa que o parlamentar não queria. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro ele fez do Supremo um certo espantalho para realmente gerar um apoio enorme dos seus correligionários, mas o Supremo tem vários defeitos, mas não todos aqueles que o presidente Bolsonaro quer fazer que o seu eleitor creia que tem.